Boa tarde. Dentro de 2 dias, a Igreja assinala o Domingo de Ramos e comemora também o Dia Mundial da Juventude. A data mereceu uma mensagem do Papa Francisco e interpela as novas gerações para que assumam a sua identidade cristã. Para nos falar do alcance deste dia e da mensagem do Papa, contamos com a presença entre nós do Padre Eduardo Novo, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Padre Eduardo, muito obrigado por estar na nossa companhia. Olá, boa tarde, Henrique. Estamos a 2 dias da Jornada Mundial da Juventude. Quando as pessoas escutam esta expressão, imediatamente se lembram das grandes jornadas que acontecem a um espaço mais dilatado. Portanto, a última foi no Rio de Janeiro. Mas todos os anos, em cada Domingo de Ramos, a Igreja assinala o Dia Mundial da Juventude e o Papa Francisco escreveu uma mensagem específica para este dia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. O Papa faz uma proposta muito concreta aos jovens para este dia, que é o de perceberem o sentido da pobreza e da simplicidade de vida. Exatamente. Boa tarde, caro Henrique, também a todos os telespectadores que acompanham este nosso programa. E é belo estar também aqui para partilharmos este Dia Mundial da Juventude. Há 2 dias que nos demonstra esta importância que a Igreja tem e coloca na juventude, este ser jovem, este binómio para que a Igreja seja feliz e os jovens sejam felizes. Então o Papa, de facto, escreve-nos. E é sempre belo ler uma carta do Santo Padre, mas também uma carta que nos é dirigida a nós. É uma forma de comunicação extraordinária e trazemos certamente ainda guardada, não apenas na nossa memória, mas sobretudo no nosso viver, essa grande experiência que foi a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, com esse grande tema Ide e Fazei Discípulos, em que foi a primeira jornada em que o Papa Francisco participou em língua portuguesa, como que essa cascata de luz, essa festa da fé, essa festa da alegria, essa festa da juventude, que nos proporcionava de facto essa vontade de nos centrarmos e de nos reunirmos na busca do essencial, como jovens reunidos de todo o mundo, este encontro com o Santo Padre, para nos projetar para este encontro com Cristo. E sublinhar, de facto, esta maneira de ser Igreja hoje, esta maneira de ser jovem hoje. E ao nos transmitir esse grande desafio, ide sem medo para servir, na homilia do seu último dia, ide sem medo, vem já antever esta grande mensagem que ele nos escreveu nesta carta com o tema das bem-aventuranças, em que de facto este tema, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele já nos inicia uma caminhada para 2016, em que vai decorrer mais uma Jornada Mundial da Juventude, que será em Cracóvia, nesse lindo país que é a Polónia. Então esta caminhada que nos ajuda a refletir, a nos centrarmos no essencial. Mas é belo como passamos do tema da missão, ide sem medo para servir, para este tema das bem-aventuranças. E de facto, o Santo Padre coloca-nos como que são um convite, um ensinamento e um encorajamento. Encorajar-nos a marcarmos a diferença, a nos aproximarmos dele, como que ser um diálogo entre o coração do homem e o coração de Deus. E é aí que acontece, de facto, a pastoral, é aí que acontece o ser Igreja, é isso que acontece a busca da interioridade. E é belíssimo ler esta carta com essa grande temática em que ele nos desafia a compreendermos o sentido das bem-aventuranças. O Papa sugere as bem-aventuranças quase como uma contracultura, uma proposta radicalmente contrária àquilo que são os valores promovidos por este mundo, não é? Mas que, segundo o Papa, este saber tornar-se simples, este saber enquadrar o sofrimento, este saber dar um sentido, às vezes, às dificuldades da vida, permite também aos jovens um itinerário de felicidade mais consistente do que propriamente as felicidades que o mundo vai servindo. Não é? É isso. O Santo Padre e a própria pastoral da Igreja ajudam-nos a compreender como cada um é importante. Descobrirmos que somos amados como somos. Essa é a grande riqueza do testemunho do Evangelho. É essa a pedagogia do Evangelho. Vimos isso na última jornada, em que o Santo Padre não se esqueceu de ninguém. Aqueles que estiveram presentes na jornada e aqueles que não estiveram presentes. E que nós, em Portugal, com a colaboração de todos os secretariados diocesanos, também se fizeram várias iniciativas dinâmicas, de facto, deste caminho, deste encontro uns com os outros e também esta participação, pelo menos espiritual, nessa jornada. E é uma forma de facto, é um exemplo eloquente da importância de nos sentirmos sempre unidos, sempre próximos. E esta proximidade na busca do quê? A busca da felicidade, a busca da santidade. E é fundamental, e o Santo Padre evoca isso, imergir
e aspirarmos aquilo que é o profundo desejo de nós mesmos. O desejo de realização, o desejo de sentido para a vida. E, de facto, ele não faz propriamente um paradoxo entre aquilo que o mundo e a Igreja. Não, faz uma conciliação. Como é fundamental atendermos e tocarmos o coração do homem. Essa mudança, essa transformação. Como temos também como lema, não te conformes, transforma-te. E essa transformação que não acontece de fora, mas acontece de dentro. E essa conversão interior que é o caminho das bem-aventuranças. Então as bem-aventuranças é como que este convite à beleza, a nos encontrarmos um sentido para a vida. Até no próprio absurdo, porque de facto as bem-aventuranças é encontrarmos raízes na humanidade de Jesus que nos ajudam a compreender a nossa própria realidade. E aí, de facto, quando se fala da felicidade, que pode ser superficial, epidérmica, etc., a importância de atendermos à profundidade. Por isso, irmos à raiz da nossa humanidade de Jesus, aprendermos da nossa própria realidade. E não basta... Porque depois as bem-aventuranças, concretamente esta feliz dos pobres em espírito, não basta nós, enfim, termos momentos de pobreza. Não. É uma visão interior. É feliz quem é pobre, como quem é perseguido, como quem é manso, porque o é, na essência. Não é o ser. É o ser que nos aponta para esta realidade, para uma realidade de ter coragem, de felicidade, de irmos nesta ousadia de acreditar. Porque é um caminho de simplicidade na busca do essencial. O Papa também sugere aqui um estilo de vida, pobre no sentido do desprendimento, mas para que esta atitude de desprendimento se transforme, como ele refere e escreve, em estilo de vida, ele avança com três questões, que é, uma delas, o ser livre em relação às coisas. E hoje vivemos tempos de grande apego a questões muito temporais, muito superficiais, mas que condicionam muito a vida das pessoas. O estarmos apegados a coisas que depois nos impossibilitam fazer este salto desta compreensão, então, para a essencialidade, não é? Sim, e de facto, ao apontar esses três caminhos, apontam que ensinar é pôr à frente um caminho. E as bem-aventuranças é pormos à frente esse caminho, como que um antecipar. Para eu ser feliz, como é que eu posso ser? E de facto, a capacidade do desprendimento, sermos livres, sentirmos livres. E isso é fundamental hoje. Sentirmos livres de qualquer preconceito, livres também dos nossos ídolos e termos, de facto, assente a nossa fé. É a nossa fé como que essa força da libertação revolucionária, como que essa força e a ousadia do acreditar que transforma a realidade. E aí a pastoral da Igreja é mesmo essa determinação, essa firmeza, essa convicção da importância de cada um se sentir comprometido, cada um se sentir um ator principal, um protagonista de mudança. E esse ser protagonista de mudança porque não se conforma com a realidade e a transforma interiormente. É essa transformação interior em que qual é o meu papel, qual é a minha missão na transformação do mundo, transformação da realidade. E aí aprende-se nesse caminho, caminhando, de facto, com motivos de esperança. E esta carta, este desafio, é um motivo de esperança para caminharmos, para acreditarmos. Somos confrontados diariamente com crise económica, crise social, crise política, mas a importância, qual é o contributo que eu posso dar? E o Santo Padre desafia os jovens, não apenas porque serão o futuro de amanhã, mas porque são hoje estes protagonistas, porque eles hoje agem já na conservação da mentalidade, do conhecimento, da cultura, da tradição, da identidade. Essa busca de identidade poderá ser uma referência para o futuro. Dessa forma compreendemos como a vida é vista como um dom, como um serviço, e esse serviço atendendo sempre ao outro, como esta grande ousadia que ele nos propôs, estarmos sensíveis à periferia, nas franjas da sociedade, à margem. E o que é que são as margens? De facto, é termos um olhar sensível, sermos pobres em espírito, não é apenas não termos dinheiro, mas é esse desprendimento interior, esse olhar atento à realidade do outro, a minha sensibilidade. É que o Santo Padre desafia-nos à sensibilidade. Será que com quem eu vivo permanentemente, diariamente, eu conheço? Eu lido com eles? Eu conheço a sua realidade? O que é que eu faço para melhorar a sua condição de vida, para melhorar a nossa relação humana? Por isso, o Santo Padre evoca esta importância de encarnarmos como Jesus a nossa realidade com a vontade de a transformarmos. E esse olhar à sensibilidade em que não olhamos para o outro com estereotipos,
porque gostaríamos que ele fosse assim ou de outra forma, mas é olhar ao coração, atender à pessoa. É essa pedagogia de caminhar com e o ser com o outro. E nestes tempos em que, por diversos motivos e pelos condicionalismos económicos e a injusta repartição da riqueza vai gerando também multidões de pobres, o Papa interpela também aos próprios jovens saberem fazer a leitura da realidade da pobreza, terem sensibilidade para esta questão e saberem aprender com os pobres, não é? Saberem aprender com aqueles que menos têm. Portanto, nesta interação de solidariedade para com eles também perceber o que é que eles têm para nos oferecer na sua simplicidade, muitas vezes em que vivem, e passa por aí, então, este desafio da mensagem do Papa. Completamente. E, sobretudo, esse desinstalar, ajudar-nos a desinstalar. Tens um sonho? No que é que acreditas? O que é que tu queres construir? Essa é a umbrella, esse grande pano de fundo que o Santo Padre nos coloca. Tens um sonho, o que é que tu queres construir? Qual é a esperança? Quais são as tuas razões de esperança? As tuas razões da força do acreditar? Então, se tens, então, força, estamos contigo, conta com Jesus. Para quê? Para darmos vez, voz e valor. Dar vez ao outro, dar voz, para que essa voz seja uma voz de anúncio, uma voz de proclamação, de testemunho, de vivência, e dar valor. Nessa busca da dignidade da pessoa humana, atendermos ao outro com essa grande presença, como Clemente de Alexandria escrevia: olhaste o outro, olhaste o irmão, então viste Deus. É também como esse grande diálogo que o Paul Ricoeur, quando visitou Thésée, nesse grande diálogo que teve com o irmão Roger, em que desafiava que, de facto, o papel da religião é enaltecer a bondade do coração do homem. Essa bondade como que o espaço de diálogo no coração de Deus e no coração do homem, em que se acontece. E esse acontecer que se torna visível, como que essa forma de nos tornarmos mais próximos, com a capacidade de interpretarmos a nossa vida. E essa capacidade de interpretação nos ajuda a analisar e a projetar caminho de esperança. E o papel, a nossa missão é, de facto, como o papel de Jesus nos desafia, é sermos protagonistas de mudança, promovendo esta comunhão e esta união, mas também um ensinamento, um caminho, uma coragem que é necessário dizer ao coração do homem, de cada um: vai, não tenhas medo, transmite aquilo que tu és, dá o teu melhor, faz. Sem medo de te enganares, mas faz. Hoje e sempre faz. Essa determinação que o Santo Padre nos coloca como que esta aventura revolucionária do coração. O Papa também tem interpelado os jovens no sentido de eles acreditarem neles próprios, não é? De saberem que são capazes. Porque às vezes o mundo, e ele disse isso, parece que querer convencê-los de que são incapazes de tomarem eles próprios o seu destino e assim levá-los a entregar-se àquilo que lhes vendem, entre aspas. Os jovens saberem ser protagonistas do seu próprio destino também, e como o Papa interpela, é essencial, não é? Para cada um desenhar o seu itinerário de vida. Já o Papa Bento XVI nos evocava nessa linha, nesse grande tripé: memória, tradição e identidade. É importante termos uma memória para fazermos vir ao de cima, ao nosso presente, essa forma de identidade, a forma de ser e de estar em sociedade. E, de facto, podermos encontrar futuro nos abraços do passado, vivendo o presente. Nessa ousadia de nos lançarmos no infinito para sermos felizes. E nessa ousadia, com a vontade de transformar-nos a nós mesmos. Em que medida em que a minha identidade é, de facto, o recuperar aquilo que é a experiência do passado, o diálogo com outras religiões, o diálogo com outras pessoas que têm experiência de vida acumulada, para nós podermos ser hoje este reflexo, esta imagem, este instrumento de Deus na humanidade. E como é que cada um de nós ajuda, de facto, a construirmos um mundo melhor. Este grande desenvolvimento da técnica, este grande desenvolvimento de que, de facto, podemos fazer tudo, mas o importante é a dignidade, a nossa personificação. E aí, obviamente, com políticas que nos ajudem a acrescentar valor no mundo, na sociedade, a uma maior solidariedade, e o Papa desafia e coloca também nesta mensagem em que a solidariedade deve ser o nosso refrão. Essa solidariedade assente nesta espiritualidade de ser para os outros. E dessa forma compreendemos como se faz ouvir de novo esse chamamento, a descobrirmos esse grande tesouro que temos dentro de nós, abrirmos o nosso coração, ser a capacidade de sonhar, ser a capacidade de encontrar referências, encontrar esse sentido para
para a vida. E é nesse sentido para a vida em que todos os jovens de todo o mundo se encontram e se colocam neste caminho. Não nos considerarmos perdedores, não é? Nessa lógica de que estamos perdidos, ou que não há futuro, ou que não há esperança. Não, bem pelo contrário. Ele vem sublinhar e vem enaltecer essa forma, nos sentirmos como que essa linha psicológica de aumentar em nós a nossa autoestima, mas mais do que isso, é ajudar cada um a encontrar-se consigo mesmo, as razões da sua existência, as razões da sua vida, para se abrir para o infinito. Esse reforço do entusiasmo, da autoestima, do dinamismo renovado, vem muito ao de cima nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude no Brasil. Mas elas terminaram, os jovens partiram, e aí perguntava-te agora o que é que está a ser feito neste momento, neste pós-Rio de Janeiro, pós-Brasil, para não deixar a chama esmorecer, não é? Todo aquele entusiasmo que ali se conseguiu, para que continue a produzir frutos, não é? Efetivamente. Essa grande experiência, esse grande contacto com ele possibilitou esse enraizamento, esse criar raízes, criar laços e essa força de acreditar nessa ousadia do diálogo profundo e constante e permanente. De tal forma que em todos os países e em todas as dioceses, concretamente em Portugal, há esse reforço de ler, reler, escutar, ver imagens de tudo aquilo que foram as Jornadas Mundiais da Juventude e também traçar já este itinerário para as próximas. De facto, a pastoral juvenil não se faz de eventos, não é de evento para outro evento, não, mas faz-se com eventos. Essa grande manifestação de fé que, de facto, aponta um caminho, um aprofundamento, como que é rumo a essa plenitude, mas com um aprofundamento. Esse conhecimento profundo no cultivo da relação com Deus, no cultivo da oração. E, de facto, aquilo que se tem feito é essa força de reler novamente, interpretar os sinais dos tempos, interpretar em que cada um se torna protagonista, se torna sentido de missão. E, concretamente, o grande desafio com que o Papa nos desafiou, e de sem medo para servir, como que hoje, vivendo as bem-aventuranças, cada um se torna missionário. Somos missionários. Mas missionários do quê? Missionários da alegria de Jesus Cristo, da experiência do encontro. E essa experiência do encontro que se reflete na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso grupo de amigos, no nosso café, no nosso bar, na nossa discoteca, onde quer que nos encontramos, sermos capazes, sermos protagonistas e sermos também testemunhas vivas da alegria do Evangelho. Sermos testemunhas desta alegria do encontro que fazemos com Ele. Sermos missionários ad gentes, mas também aqui no nosso espaço, na nossa casa, como na nossa família. Sermos mais prestáveis, sermos sociáveis, sermos simpáticos, sermos acolhedores, sermos capazes de desenvolver os nossos dons, colocando-nos ao serviço, sermos capazes de colaborar na paróquia, termos uma vontade firme e férrea de cantar, de enaltecer aquilo que melhor se faz, com essa ousadia de contemplarmos a beleza da criação, esta beleza de Deus presente no outro. Esse sentir-nos missionários, que é o grande desafio que Ele nos lança, e parece-me que hoje, escutando, é esse desafio que vem, com essa vontade simultaneamente de assentarmos isso num caminho de formação. Nesse caminho de identidade e de formação. Daí que o próprio Departamento, nesta série de iniciativas que está a desenvolver, com todos os secretariados diocesanos, com todos os movimentos, essa forma de ser Igreja hoje, sendo testemunha, de facto, do Evangelho da Alegria. Este Evangelho da Alegria que nos ajuda a nos encontrarmos, como vamos ter já em maio próximo, o Fátima Jovem, esse encontro essa peregrinação dos jovens à Fátima, como iremos ter, estamos a trabalhar também num itinerário de formação para a pastoral juvenil, como estamos também a elaborar uma forma de crescermos num curso de pastoral juvenil para que seja uma forma de formação, de crescimento, de interioridade, de aprofundamento daquilo que é a ação da Igreja na juventude, essa pastoral, mas também aquilo que se faz no silêncio, na escuta e na oração, que é o discernimento interior dessa relação da escuta da vontade de Deus e a vocação a cada um descobrir o seu papel, responder a este chamamento de Deus, este chamamento que me coloca na humanidade, como que qual é o projeto que Deus tem para mim. E nesse discernimento encontramos como cada um responde como Isaías: eis-me aqui, envia-me. Esse é o grande sentido de sermos missionários, vivermos à luz destas bem-aventuranças, como esta provocação que Deus nos faz. Estamos quase no final, mas perguntava ainda, dentro de 2 dias, domingo de Ramos, próximo domingo, Dia Mundial da Juventude,
O que é que sugere o Departamento também da Pastoral Juvenil para que as comunidades assinalem este Dia da Juventude, sabendo que liturgicamente é um dia muito forte, é os ramos, é a entrada para depois as celebrações pascais, é um dia muito forte em termos litúrgicos, mas é também o Dia dos Jovens, o Dia da Juventude. O que é que sugere o Departamento Nacional para que isto seja assinalada esta presença e a dinâmica da juventude no seio da comunidade cristã? Este ano, 2014, temos a feliz coincidência de, em abril, se assinalar a data, o 30º aniversário em que o Papa João Paulo II entregou aos jovens a cruz no final do ano da Redenção, 1984, entregou a cruz aos jovens para que eles possam ser agora protagonistas e levar essa cruz a todo o mundo. E essa mesma cruz, que é a cruz das Jornadas Mundiais da Juventude, como que esse pré-anúncio, de facto, desta sinal de redenção, este sinal de amor de Deus. E, de facto, aqui por além, em todas as dioceses do nosso país, felizmente se celebra e festeja este Dia Mundial da Juventude, em que a juventude da diocese se reúne com o seu bispo, todos eles celebram indelevelmente, com uma marca profunda, este dia. Por isso, de uma forma ou de outra, uma forma mais ativa, uma forma mais celebrativa e festiva, em todo lado, em todas as dioceses se celebra. Não apenas neste dia ou noutras dioceses, noutros dias. Aquilo que, de facto, que o Departamento aponta sempre é este acalentar, porque todos já fazem, é de sublinhar, de facto, este empenho de todos os secretariados diocesanos, de todos os animadores da Pastoral Juvenil, todas as paróquias, nesta animação e nesta sensibilidade, neste crescimento da fé e pela fé. De tal forma que, de facto, é um dia feliz, até porque a entrada triunfal de Jesus, esta aclamação dele como rei, mas também o reconhecimento. É a importância que hoje queria também sublinhar, é o reconhecermos em Jesus, de facto, o nosso Redentor, mas esta força de encontrarmos nele o nosso apoio, de encontrarmos nele este horizonte de vida como que um motivo de esperança. Por isso, hoje também queria sublinhar isso, de facto, deste mistério da união e da comunhão com ele, celebrando, reconhecendo hoje presente na nossa humanidade, em que ele se transfigura diante de nós, em que a nossa experiência que fazemos, como no próprio Evangelho, quando nos aproximamos dele e sentimos o seu toque, a sua experiência. E essa experiência que nos leva a outra margem, a ir mais longe e a captar essa luz. Muito bem, Padre Eduardo Novo, obrigado por ter estado aqui connosco a 2 dias da Jornada Mundial da Juventude, então, a partilhar estas direções, ao fim e ao cabo, numa bússola que nos pode e que pode essencialmente orientar a juventude para caminhos válidos para uma vida com sentido. Dia Mundial da Juventude, faltam 2 dias, já no próximo domingo, fica a interpelação da mensagem do Papa e os desafios às comunidades cristãs para que envolvam cada vez mais os seus jovens na dinâmica pastoral. Ficamos hoje por aqui. Tenham um bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser.